Oi galera, esse é mais um vídeo para o canal Cartas para uma Jovem Atriz. Eu sou Raíza Leão, eu sou atriz e hoje mais uma vez temos uma convidada muito especial. É um prazer e uma honra receber aqui no canal Duda Maia, que é diretora e coreógrafa. Roda aí! Duda, primeiramente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, né? Porque é tão bom também vir, trocar, falar. Para começar assim a entrevista, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória até você se tornar a diretora Duda Maia. Então, a minha trajetória ela é bem curiosa. Na verdade, eu nasci aqui, mas eu fui muito pequena para Recife, né? Meus pais são nordestinos. E eu comecei a fazer dança com 5 anos de idade. Com 15 eu já trabalhava profissionalmente, já tinha alguns grupos e mergulhei na pesquisa da dança popular. Entrei na faculdade em Recife, em artes cênicas, não estava muito feliz e estava entre entrar no balé popular e vir para o Rio de Janeiro para estudar dança, né? Vim para o Rio e conheci a escola da Angel, que mudou completamente o que eu pensava sobre dança, o que eu queria sobre dança, abriu um universo que é um universo mais livre e um universo de criação. E fiquei na escola da Angel 16 anos. Eu me formei no curso técnico e depois fiquei dando aula. A escola da Angel é um lugar muito diversificado, apesar de ser uma escola de dança. É uma escola onde você encontra atores, diretores, autores, cantores, músicos, artistas plásticos. E por causa disso, você termina não ficando só no meio da dança. Então você vai conhecendo várias pessoas. E a própria Angel, junto com o Klaus, foram eles que levaram esse lugar da preparação corporal para o teatro. Nessa época, foi uma época onde se começou a contratar pessoas para fazer o que se chamava só de preparação corporal, que depois foi desenvolvendo para a direção de movimento. Então foi assim que eu cheguei no teatro, como preparadora corporal, que virei diretora de movimento. Aí um belo dia, assim, fazendo uma direção de movimento para o João Falcão, o João me chamou para ser assistente dele. Eu falei assim, mas João, eu não sou atriz, eu não faço teatro, eu faço dança. Não, mas o seu trabalho de corpo é um trabalho que tem muito a ver com o meu trabalho de cena, vamos tentar. E eu trabalhei 12 anos com o João. E nessa você vai, é uma escola, né? Sim. Porque você vai entendendo um pouco de cenografia, um pouco de luz, você vai se embebedando aí desse lugar do teatro. E aos pouquinhos foram me chamando, assim, né? Ah, eu acho que você podia dirigir esse espetáculo. Eu dirigi um infantil chamado Uma Peça Como Eu Gosto. Foi o primeiro trabalho que eu dirigi. E logo depois disso, a mesma produtora me chamou para dirigir o Clementina, Cadê Você?, que era um musical de bolso. E depois disso veio o Aue. E a partir do Aue foram acontecendo vários convites. Aí você também vai escolhendo sobre que lugar é esse, que também é político, né? Do que você quer falar. Mas foi tudo susto, nada foi planejado. Eu quero ser uma diretora de teatro. Você também é preparadora corporal, como você falou, também é coreógrafa. Como é que o movimento te ajuda como diretora? Eu acho que é curioso isso, porque eu acho que esse lugar da dança, do movimento, da fisicalidade, ele não me ajuda. Ele acha a minha linguagem, é um pouquinho mais importante do que isso. Eu não existo sem ele. Então eu tenho uma coisa que é muito particular no meu trabalho, é que eu começo com a linguagem física. Eu acho a linguagem física, eu marco as cenas antes do texto. A pessoa não sabe o que ela vai fazer, ela não sabe o que ela vai falar, ela não sabe o que ela vai cantar. Para mim o esqueleto, o osso do trabalho é o corpo. E eu só dou o resto depois que eu acredito no corpo. Então, na verdade, a minha direção é uma grande direção de movimento. Qual é o seu critério para escolher um trabalho, uma direção? Eu acho que as escolhas elas são muito intuitivas, né? Eu acho que tem uma coisa, a primeira delas, quando eu leio um texto, ou quando me fazem um convite, eu penso um pouco se aquela ideia, aquele texto, se aquela encenação vira dança.
Quando eu não consigo enxergar isso, e às vezes com texto muito bons, eu acho que não sou eu a diretora. Então eu indico diretores que eu acho que são diretores da palavra, da construção do personagem. Mas aí tem algumas coisas que falam assim, caramba, isso aqui pode virar movimento, isso aqui pode virar dança, isso aqui pode ter a minha pata, né, a minha digital. Como é que é a sua relação com os seus atores? Olha, tem uma relação assim que antes de qualquer coisa ela é amorosa, ela é gentil, né? Mas ela é muito trabalhosa, ela dá trabalho. Eu acho que o ator, para trabalhar comigo, ele tem que ter a disciplina do bailarino, né? Eu trabalho muitas horas por dia, eu trabalho com um treinamento físico sempre antes. Então, se o ator não gostar de se mexer e não gostar de investigar e descobrir um caminho que seja dele, porque quem vai falar o texto é ele, quem vai fazer o movimento é ele, não dá para trabalhar comigo, assim, tem que procurar um outro trabalho e que tá tudo bem, tá tudo certo, né? Sem nenhum julgamento, é só porque tem que ter uma disponibilidade física, que é a insistência do bailarino, né? Não é nem a insistência, a persistência do bailarino, né? Como você falou, você já dirigiu algumas coisas, várias coisas bacanas. Tem algum assunto que você acha pertinente falar nesse momento? Sim, eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito forte, né, politicamente, e isso resvala na cultura, né, e eu acho que o seu corpo é a sua opinião, é a sua fala. Então eu tenho tentado buscar falar de assuntos e colocar um corpo que faça o espectador se afetar e ter alguma opinião também, assim, sem levantar nenhuma bandeira, né? O Elsa, por exemplo, que é esse espetáculo está em cartaz, a gente poderia ter optado por um musical de entretenimento, e a gente não fez isso, a gente optou por um musical político. Eu estou numa fase realmente de falar desses assuntos, sem ser uma forma panfletária, sem querer agredir a opinião de ninguém, mas acordando para o que a gente está vivendo. Falando um pouco de Elsa, como foi o processo de trabalhar, né, nesse espetáculo? Como foi dirigir mulheres tão empoderadas e uma história da Elsa, né, que foi é uma mulher muito importante. É um elenco composto só por mulheres, né? Sim. Isso é uma coisa assim que quando a Andréa Alves, que é quem teve a ideia do projeto junto com os empresários da Elsa, né? A Andréa foi convidada pelos empresários da Elsa para fazer aí esse espetáculo com ela assistindo, que era um desejo dela, né? Então tem algumas coisas desse processo que foram muito fortes. A primeira coisa foi a semana da audição. A ideia do projeto da Andréa já era trabalhar com mulheres negras. Teria a opção de ter alguns homens, e eu achei que, já que a gente queria fazer uma homenagem à mulher brasileira, que não tivesse, inclusive na banda. Então são 13 mulheres. E na semana da audição, a gente começou a audição na segunda-feira. A Marielle foi assassinada na quarta anterior. Então todas essas mulheres estavam com os nervos, e todo mundo, né, a flor da pele. Tiveram várias que fizeram audição, que conheciam, que estavam em projetos da Marielle. Então esse lugar também, eu acho que também despertou aí no Vini, né, no Vinícius Calderoni, que escreveu o texto. Eu lembro muito dele falar, tipo assim, é impossível não falar sobre isso, estar nesse momento e não falar sobre isso. Então a audição ela já foi muito emocionada, onde todo mundo se colocou, o momento que estava vivendo, né? Então tudo isso é um lugar de fala, gente. E a Elsa, e a gente, obviamente, né? Óbvio que ela nunca ia pedir isso, mas mesmo que pedisse, a gente ia falar, não, de jeito nenhum. Ela sempre quis um espetáculo que falasse do que ela conseguiu, das vitórias dela. Eu acho que ela não é, apesar de ter casos que são trágicos dentro da trajetória dela, eu acho que o nome para ela é superação. Eu acho que ela chegou hoje onde ela chegou porque a cada queda dela tinha algum lugar de força aí, maravilhoso que ela tem, que superava e voltava uma pessoa melhor e cada vez mais política, porque eu acho que além dessa magnitude da voz, da interpretação que ela traz, desse lugar que é brasileiro,
Eu acho que é um lugar de fala hoje para a mulher que é de uma importância absurda. Fala um pouco sobre o espetáculo Auê. Como é que foi dirigir essa companhia desses meninos maravilhosos, que é a Barca, né, dos Corações Partidos? Como é que foi? Então, eu já tinha uma relação com eles desde o Gonzagão, né? Porque o Gonzagão foi quando a companhia se formou. E o processo foi muito intenso, porque eu fiz a direção de movimento, mas a gente chegou a trabalhar 3, 4, 5 horas por dia só o corpo, né? Enquanto o João também estava fazendo texto, né? Então a gente fez uma preparação muito intensa. E desde esse trabalho ficou uma paquera de se continuar um trabalho físico. E quando eles me chamaram para dirigir o Auê, eles queriam fazer um trabalho que fosse todo musical, mas que tivesse esse elemento corporal muito forte. E foi uma delícia, né? Porque eu realmente estava com 7 pessoas que já conheciam o meu trabalho, que queriam o meu trabalho e que queriam fazer um trabalho que fosse autoral, porque a minha pesquisa, eu não chego com nada pronto. Eu acho que o intérprete, ele é criador. Eu acho que já passou essa história de você ficar esperando o diretor te dizer o que você tem que fazer. Eu acho que é dirigir junto, é estar junto pensando sobre. E os meninos são assim, né? Os meninos têm essa característica. Então a gente fez num lugar de amizade, de muito amor e de muita vontade de trabalhar, sem patrocínio. A Andréia, que bancou fazer o Auê, porque ela acreditava e achava que podia vender e virar, né, alguma coisa. Então a gente foi muito livre e essa liberdade deu no que deu, né? Num espetáculo que eles amam fazer, que as pessoas se emocionam. E foi um divisor de águas para a Barca e para minha carreira, é fato, assim, né? Os dois lugares cresceram. Duda, que dica você poderia dar para um jovem ator, uma jovem atriz? A primeira é não ter preguiça, assim, trabalhar, né? Porque eu acho que a sala de ensaio tem um lugar que é escritório mesmo, assim, ser pontual, trabalhar, chegar, insistir, pensar em casa, buscar referências sempre. E eu acho que a outra é fogo, mas assim, é ser legal, sabe? Não ser mala, não ser cri-cri, não perturbar, não dizer mais, não dizer já sei, sabe? Ser bacana, ser amoroso, não ser vaidoso, não pensar, né, só nele, ser uma pessoa legal, né? Assim, é muito chato quando o ator é mala. Imagina. Vamos para as perguntas agora da galera que assiste o canal. A gente tem 2 videozinhos aqui, vou passar para você e depois o Joãozito põe na edição. Bom, me referindo ao processo e a tudo que engloba o processo, se você tivesse uma oportunidade de compartilhar durante 3 minutos com a Duda Maia, que estava começando, com outras perspectivas, que tinha uma outra visão de mundo, uma outra experiência de vida, o que você falaria para ela? O que você iria compartilhar com ela depois desses anos de experiência? Então, eu diria, assim, pensando, né, quando eu era bem mais nova e que também tinha muita opção, mas tinha um pouco menos, assim, mas às vezes você fica entre 2 situações, né, isso é uma coisa que acontece muito com a gente, né, nesse meio artístico, que não é aquela coisa certinha é seguir a sua intuição. Eu acho que o canal intuitivo, esse canal sensorial, que também é físico, ele é muito importante. Eu acho que o que mais me ajudou, além de trabalhar muito, né, de ser formiguinha, assim, todo dia um pouquinho, né, e não desistir, eu acho que é seguir a sua intuição, seguir o seu coração, fazer as suas escolhas de verdade. Olá pessoal do canal Cartas para uma Jovem Atriz, eu sou o Guilherme Teixeira, sou ator de teatro há 20 anos e resido em Três Rios, interior do estado do Rio de Janeiro. E a minha pergunta é a seguinte: como que um ator pode se autoproduzir numa cidade do interior com cerca de 100 mil habitantes para conseguir viver da arte? Então, essa pergunta é uma pergunta quase impossível, né, de ser respondida por alguns motivos. Assim, primeiro, porque eu realmente nunca tive essa experiência de fazer dança, de fazer teatro numa cidade pequena.
Quando eu saí de Recife, eu saí porque a dança não existia, mas não é o caso hoje, né? Que muita coisa já cresceu, a gente tem inclusive uma faculdade de dança excelente em Recife que não existia. O que eu diria para uma pessoa especificamente de Três Rios é para procurar um cara chamado Rodrigo Portela, né? O Rodrigo hoje é, assim, para mim, um dos diretores que eu acho mais interessantes. Eu adoro ver os trabalhos do Rodrigo. Ele tem um grupo, acho, ainda em Três Rios, e apesar de fazer muito trabalho fora, né, ele tem dirigido muita coisa aqui, eu já vi vários espetáculos do Rodrigo que é de uma companhia que foi montada e criada em Três Rios, né? Então eu acredito também que isso seja possível, se juntar. Eu continuo achando que não é sozinho, né? Que a primeira coisa é você tentar ver quem está nessa situação, quem está nessa agonia. Mas, de qualquer jeito, eu acho que valeria uma conversa com o Rodrigo Portela, porque eu acho que ele vai saber, né, informar mais, e procurar pessoas que tenham a mesma aflição, né? Porque quando pensa junto é melhor, né? Verdade. A gente é meio burro quando a gente pensa sozinho, eu acho. Duda, muito obrigada. Você não sabe a importância que tem você vir aqui falar com a gente. Obrigada mesmo, de coração. Falo por mim e por todos os jovens artistas, jovens atores. Eu quero pedir pra galera se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu comentário, falar o que você tá achando desse canal que a gente faz especialmente pra você. Obrigada. Obrigada. Eu queria convidar para dois espetáculos que estão aí saindo do forno. Pode ser? Por favor. Um é um espetáculo infanto-juvenil, que se chama Vamos Comprar um Poeta. É de um autor português, com adaptação da Clarice Liszowski. E é um espetáculo que é uma homenagem à cultura. É um texto muito interessante, porque ele conta a história de uma cidade fictícia, onde nessa cidade as pessoas não compram animais de estimação, elas compram artistas. E uma família compra um poeta, que é uma família absolutamente exata, matemática, calculista, que só pensa em lucro. E quando o poeta chega, à medida que ele vai se relacionando com as pessoas da família, a família vai mudando e vão acontecendo coisas incríveis. O texto é lindo. A gente estreia no dia 23 de março no CCBB de São Paulo, mas vem para o Rio em outubro. Massa. E o outro é um espetáculo que a gente ainda está vendo o nome, é um espetáculo, né, experimental. A gente está experimentando como que a gente vai levantar isso, mas é um espetáculo idealizado pela Gabriela Geluda, que é cantora lírica. E que é uma ópera contemporânea. A gente estreia no dia 5 de abril na sala multiuso do Sesc Copacabana, e que fala de migrações, de refugiados, né? A gente está estudando vários documentários e descobrindo como que a gente vai misturar isso com artes plásticas, com o canto lírico e com duas mulheres em cena. Para finalizar, realmente a gente pede para a pessoa indicar sempre um artista que possa vir aqui no canal e falar para essa galera. Quem você pensa assim que seria bacana? A gente falou tanto da Angel, falou tanto de dança, falou tanto de corpo. Eu vou indicar uma menina que se chama Marcela Levi. Para mim, hoje em dia, é uma das grandes criadoras no lugar da dança performance. Ela tem uma companhia chamada Improvável, que eu adoro esse nome. É uma guerreira, batalhadora, muito interessante o trabalho dela. E uma pessoa que faz muitas associações e traz muitas referências e leva muito o trabalho para fazer residências e sai do país. Mas está aqui, né, no Rio, a sede é aqui, trabalhando todo dia. Eu acho que é uma pessoa bem interessante de ouvir. Obrigada. Obrigada, Raíza. Obrigada. Ouvir você falar e ver espetáculos como esse em cartaz, assim, acho que dá mais força de resistir numa profissão tão difícil como essa. Acho que é muito importante você falar sobre a mulher aqui no canal, que é uma coisa que eu sempre estou buscando trazer, mulheres com a sua importância, mulheres com o seu engajamento dentro da arte cênicas, dentro da dança, da arte em geral, porque é uma profissão tão dolorosa para nós, assim, mas tão deliciosa também, então é uma força para todos nós. Obrigada mesmo. Mas vamos voltar aqui